Amados irmãos, a leitura que fizemos aqui faz parte da oração de Neemias, que ele fez a Deus. Ele dirigiu-se a Deus com respeito a Jerusalém, a Judá e ao povo que tinha promessa de Deus em suas vidas. Interessante que se você ler no primeiro capítulo, no primeiro versículo, está escrito assim: as palavras de Neemias, filho de Micaías, no mês de Quiseu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Ele estava na cidade do rei, no palácio do rei. Neemias era copeiro do rei. Quem é copeiro? Copeiro é aquele é uma pessoa muito importante. Isso é a mais importante do palácio, é o copeiro. Primeiro é o rei, depois é o copeiro. Por quê? O copeiro ele prova a comida para o rei comer. Se for a comida envenenada, então logo já não vai ter sequência para frente. Então o rei não vai ser envenenado. Então é uma pessoa de alta estima, de muita confiança do rei, o copeiro. É uma pessoa que ganha bem, é uma pessoa bem vista, é uma pessoa bem querida, é uma pessoa que tem tudo de melhor na sua vida. Tem um bom salário, tem o melhor veículo de transporte, tem a melhor segurança, é o copeiro do rei. O copeiro do rei, ele pode chegar a qualquer hora diante do rei, que o rei atende ele. Em contrapartida, se não for copeiro, não é bem por aí. Não chega assim a qualquer hora, a qualquer tempo, todos os dias. Tudo passa pela mão do copeiro para chegar na mão do rei. Então, tal é a responsabilidade de Neemias. Então, ele estava no palácio de Suzã, sendo copeiro do rei. Mas do lado de fora, ele não mandava nada. Era só ali. Ele e o rei era assim, unha e carne. Agora vamos ver o que ocorre nessa história que acabamos de ler. A Bíblia fala que veio Anani, um de meus irmãos, no segundo versículo do livro de Neemias, do primeiro capítulo, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Chegou agora esse moço, Anani, era irmão de Neemias. E ele vindo de Jerusalém, Ananias pergunta agora como é que estão os judeus. Qual é a situação dos judeus em Jerusalém? Porque há muitos anos passados, há 142 anos aproximadamente passado, Israel, os judeus, tinha sido levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia, para ser escravizado no período que Deus tinha falado que eles iam passar pela escravidão, 70 anos. Isto é, Neemias não era nascido na época do cativeiro, mas agora ele se interessou pela causa dos cativos que ainda tinha ficado em Jerusalém. E ele pergunta para o irmão dele: como é que estão nossos irmãos? Vê bem, 140 anos, 142 anos depois da extradição, que eles vão cativo, uma leve levado cativo, inclusive lá estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, lá estava Jeremias. Então nessa leva, agora ele quer saber como é que ficou Jerusalém depois daquilo. Por quê? Porque ela tinha sido invadida para levar os melhores de cultura, para trabalhar para o rei, seus cabeças, os inteligentes, os intelectuais. Era levado para lá, como eu disse, Daniel e outros, foi levado para ser cativo. Agora, Neemias, ele pergunta para o irmão dele: como que está Jerusalém? O irmão dele fala para ele: não está bem. Jerusalém, eu vou ler até aqui.
Lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém, os que restaram em Jerusalém. Já tinha passado o cativeiro agora. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, que estão na província, estão em grande miséria e desprezos. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Fazia 142 anos. Ele chega para Neemias com o Pedro do rei, que tinha tudo na sua vida que ele precisava, ele tinha. Ele se importa com Jerusalém. Ele se importa com os pais dele da antiguidade. E quando fala essas palavras para Neemias, o coração dele ferve. 142 anos, eles estão sofrendo. Eles estão pior do que os cativos que foram para a Babilônia. Que os cativos que foram para a Babilônia, 70 anos depois, foram livres para voltar, para ficarem na Babilônia, onde eles quisessem ficar. Aqueles que restaram já não eram os cabeças que estavam em Jerusalém, eram as pessoas de menos cultura, menos finanças, não tinha finanças nenhuma, não tinha dinheiro, não tinha nada ali. Mas quando Nabucodonosor invadiu, botou fogo em tudo, queimou as portas da cidade. O que significa queimar as portas da cidade? O que significa um muro queimado? Depois você vai entender bem. No verso 4, tendo ouvido essas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias sabe dessa história, o coração dele entristece. Ele se assenta, não era numa cadeira de balanço, de comodidade. Ele se assenta e ali ele se humilha diante de Deus. E clama a Deus. Tal era o que ele queria de bem para os seus irmãos antigos. Para os seus parentes, os seus avós antigos. E ele então clama ao Deus do céu, com fervor, com muita oração. O que ele poderia fazer? Mas ele era copeiro, lembra que eu disse? E o copeiro não pode agora chegar diante do rei e oferecer uma taça, uma bebida, uma comida para ele, não pode. Oferecer uma água gelada, não pode. Chegar triste, semblante caído, não pode. Tem que chegar bonito, sorridente, senão é perigoso perder o pescoço. É perigoso ser morto. Então, tendo ouvido essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Eu paro um pouquinho aqui agora nesse verso 5. Ah, Deus do céu, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança em misericórdia, para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite. Ele não estava feliz. Ele tinha que chegar diante do rei alegre. Mas como ele ia se alegrar com a desgraça dos seus irmãos? Como que ele ia sorrir sendo ele um homem de Deus? Ele ia achar conveniente fazer suas festas, continuar servindo a Deus alegremente? Não, ele foi para diante de Deus. E o interessante é que eu faço uma parte aqui, ele vai para diante de Deus, exaltando Deus de maneira tão sublime, tão poderosa, que quando eu escuto hoje certos louvores, eu tenho vergonha de escutar. Quando eu ouço hoje tratamento de pessoas para com Deus, eu tenho vergonha de ouvir. Você
você poderia me ajudar, você poderia abrir uma porta, você falando com o Espírito Santo do Senhor dessa forma, cantando umas músicas que não tem, o meu Senhor não é engrandecido, o meu Senhor não é louvado, o nosso Senhor não é louvado. Agora, esse daqui, Neemias, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Deixa eu dar uma parte. Eu estou falando isso para você refletir bem nos louvores de hoje. Reflete bem. Não cante qualquer louvor. Não, às vezes você pensa que você está adorando e você está se afastando da presença dele. Dependendo do louvor que você cantar. Estou falando louvor, porque música do mundo já era. Louvor, dependendo do louvor que você cantar, você não está adorando. Você está botando Deus mais para frente, mais para longe, mais para diante de ti. Então, cuidado com esses louvores que é cantado em muitas igrejas. Falei para o irmão, administra todos os louvores. Que louvor que fala, chama Deus de você, esse joga fora, que não é louvor. É louvor lá para as trevas. Para Deus não. Deus é Senhor. Deus é Senhor. Olha como Neemias se dirige a Deus. Amados irmãos, como é que Deus não vai ouvir uma oração de um homem desse? Fala para mim. A oração tão perfeita, um louvor tão perfeito. Mas não é isso a tese dessa noite. Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Ele não estava orando para ele. Irmão, para mim orar para mim é fácil. Para mim colocar eu na agenda de Deus é muito fácil. Agora eu quero lembrar a oração para outra pessoa e trazer com tanto problema, amados. Eu conheço gente por aí que ele faz jejum para outra pessoa, sem a pessoa saber que está jejuando para ela. Eu já vi pessoas assim por aí. Jejuar para aquela causa que não é dele. Eu já vi gente assim. E conheço gente assim por aí, que jejua pela causa do outro, se incomoda com o problema dos outros, quer realizar trabalhos em favor dos outros. Às vezes ele coloca a pessoa dele como sendo o último, não o primeiro. E nós, a tendência nossa é colocar o nosso em primeiro lugar, esquecemos dos outros. Está esse homem agora aqui. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Olha o que Neemias faz. Me parece que Neemias não pecou. Quem pecou foram os pais dele, não foi ele. Foram para o cativeiro há 140 anos passados, 142 anos passados. Neemias não existia. Ficaram em Jerusalém o resto do povo, que a elite foi tudo deportada. Neemias não existia também. Terminou o cativeiro, Neemias não tinha nascido. Agora ele está falando para Deus: eu e meu pai, eu e minha casa, pecamos contra ti. Veja bem, ele não está falando o teu povo. Porque às vezes temos a mania de chegar diante de Deus e falar: Senhor, ele pecou, perdoa ele. O Neemias fala: eu. Meu Deus. Ele coloca ele em primeiro lugar. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corruptamente. Neemias não era corrupto. Neemias não precisava se preocupar com o problema dos outros. Por quê? Ele tinha um bom emprego, um bom ganho, um bom trabalho. Tudo de bom ele tinha na vida dele. Não precisava se preocupar, não. Mas lá estava Neemias preocupado com as outras pessoas,
Com quem? Com aqueles que tinham um dia servido a Deus e que agora não tinha força para se levantar, não tinha como. As muralhas, 142 anos depois, estavam caídas as muralhas, a porta de Jerusalém tinha sido derrubada, as muralhas caídas. O que significa as muralhas caídas? As pessoas estavam sem proteção. As portas derrubadas significa onde o juiz dava sentença para Israel, os sacerdotes juízes da sua época. Agora as portas derrubadas, não tinha justiça, não tinha lei naquele lugar, não tinha quem obrigasse a cumprir, não tinha cumpridores de lei naquele lugar. E as casas, as famílias estavam jogadas, as famílias estavam perdidas, as famílias não tinham força para nada mais. Eles olhavam para o trabalho que tinha que ser feito, nós temos que arrumar a muralha de Jerusalém, mas eles não tinham força mais para isso. Será que não está ocorrendo isso no nosso meio, nos nossos dias? As pessoas estão lá fora, irmãos, mas não têm força para se levantar, querem se levantar, mas não têm força. Quem sabe Deus vai levantar Neemias nesse lugar, para comprar o problema dos outros e trazer para si. Eu e minha casa pecamos contra ti. Neemias não tinha pecado. Ele não estava fazendo aquilo também porque ele precisava de dinheiro. Não, ele estava fazendo aquilo porque ele amava a Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus. Quem ama não mede distância. Quem ama a Deus coloca a sua vida em sacrifício. Quem ama a Deus tem coragem de tirar um período seleto para Deus, para tentar agradar a Deus, para Deus se agradar do povo. Queira Deus que nós venhamos nos conscientizar disso, amados irmãos. Eu preciso de ser bem visto no céu, você precisa, nós precisamos de ser bem visto por Deus no céu, que é para Deus fazer como fez quando mostrou Jó a Satanás. Jó, Deus se orgulhou das atitudes, das ações de Jó, a ponto de colocar ele como advogado dele na terra. Que Jó com sua vida ia defender agora a grandeza de Deus. Quem sabe Deus tem feito isso conosco também. Colocou-nos nesse lugar, nessa terra, para que venhamos defender a grandeza dele. E não olhar só para dentro de mim mesmo, de si mesmo, olhando para dentro de nós e achando os outros tudo inferiores a nós. Não é isso. Deus quer que eu olhe para mim e sinto que eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas posso falar uma palavra que levanta a sua moral, para que você se moraliza, se enche da graça dele e sai no caminho da vitória. Ei, amados, vamos continuar aqui. Meu Deus, e quais temos cometido contra ti? Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de tudo corruptamente contra ti. Ele está falando que ele procedeu corruptamente. O que significa corrupção? Amados, é terrível isso aqui. Temos procedido corruptamente. Isto é, nos vendemos por qualquer coisa. Como assim? Nós vendemos o nosso tempo por qualquer coisa, ao invés de aplicar aquele tempo perdido, colocar ele diante de Deus e fazer que ele seja útil para o Senhor. Agimos corruptamente. Nós agimos corruptamente ao invés de cantar louvores que edificam a sua alma, e daqueles que estão ouvindo, nós estamos cantando moda sertaneja aí, aquela moda sofrimento lá, sei lá o que, nem lembro mais disso. E às vezes emprestando nossos ouvidos para ouvir certas coisas, daí a pouco estamos lá assim, já entrando no embalo. Não é isso não. Deus quer eu e quer você puro. Deus quer eu e você como adorador. Ele está falando que ele vendeu o tempo dele, ele vendeu o que ele tinha para fazer outras coisas do mundo, esqueceu das coisas de Deus. Ele está falando, eu e meus pais,
agimos corruptamente, isso é, nós vendemos aí o nosso conviver com Cristo, com Deus, em troco de uma porcaria do mundo qualquer, e não temos tempo para nada. Se eu e você for pensar isso aí, isso acontece comigo, isso acontece com você. Eu não posso, não, mas fulano eu vou isentar, não vou isentar não. Às vezes podemos fazer para Jesus e não fazemos. E quando fazemos, queremos ainda fazer da nossa maneira. Queremos fazer de qualquer jeito. Queremos fazer aquilo que dá na nossa cabeça. Será que isso traz resultado para você, ser humano, gente vivente igual eu? Ou você pensa que só você que age assim? Não, eu também ajo assim, mas é bom que eu venha entender que eu ajo dessa forma. Para quê? Para que eu queira uma mudança a partir de hoje. Eu não posso continuar agindo corruptamente, porque eu estou desagradando o meu Deus que está lá no céu. Será que eu posso agir corruptamente, meus amados irmãos? Eu não posso orientar você para que faça isso também. Eu tenho que orientar você para que você venha ser útil às causas de Deus. Talvez lá fora você não vai ouvir isso, você vai ouvir alguém que vai te passar a mão na cabeça e vai falar que está certo o seu procedimento. Não está certo. O seu procedimento está errado, assim como o meu também está errado. Nós erramos impiamente. Nós praticamos aquilo que Deus não quer que venhamos praticar. O quê? É fazer a nossa própria vontade. É querer viver um evangelho à parte, um evangelho de conformismo, um evangelho que satisfaz eu por dentro. Mas detalhe, naquele dia da necessidade ele não vai satisfazer por fora, porque por fora vem a dor. Vem aonde você apanha por fora, não é por dentro. Ei, amados, deixa-me continuar aqui. Temos procedido de modo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Olha o que ele está falando, amados. É a Bíblia, mas está escrito aqui. Eu não gostaria de ler isso aqui para mim, não. Sinceramente, não. Eu gosto de ler coisas assim que me afaga, né? Aquilo que me alegra, aquilo que é bom para mim. Aquilo que não é bom, como isso aqui não é bom para mim, eu não gostaria de ler. Mas Deus fala, prega, porque um dia você vai estar de frente comigo. Amados irmãos, nós temos que fazer tudo o que podemos enquanto há tempo. Viu o que o irmão falou do testemunho? Deixa para amanhã. Aleluia. Moisés, seu servo. Lembra-te da palavra que ordenasse a Moisés, seu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. E foi o que Deus fez. Ele levou em cativeiro 70 anos. Deus falou que ia perecer 70 anos. Pereceram 70 anos. Agora Deus libertou o povo do cativeiro. Alguém deles voltou para Jerusalém, outros ficaram por ali mesmo. E outros foram para outros lugares. Mas esse povo que restou estava em Jerusalém com as muralhas desguarnecidas. Significa que um bichinho qualquer que viesse atacava eles. As nossas muralhas têm que estar de pé. As portas têm que estar fechadas. Pode abrir e fechar, mas tem que ter a porta da nossa casa fechada. Quem fecha ela? O Espírito Santo de Deus. Eu quero ver quem é que entra numa porta que o Espírito Santo fecha. E eu quero ver quem é que entra numa porta que fecha uma porta que o Espírito Santo abre. Eu quero saber onde é que existe isso no mundo. Quem é que pode fechar a porta que Deus abriu e quem é que pode abrir a porta que Deus fechou? Com porta ou sem porta, o Deus na porta, não tem quem pode, só você que entra por essa porta. Aleluia. Mas continuando, amados irmãos, agora quem está lembrando
Ele está lembrando dos irmãos. Lembra-te da palavra que o Senhor promessa. Neemias está falando, Senhor, o povo lá está sofrendo. O povo lá, a cidade não tem a muralha. Qualquer bichinho que vai lá toca neles, aflige eles. A casa onde se faz julgamento não existe mais. A porta do julgamento não tem. Fazem o que quiserem. As crianças sofrem, os velhos sofrem, os adultos fogem. Senhor. Aí vai servir o rei Artaxerxes. Ele chega. Ele está. Aí o rei pergunta para ele: o que aconteceu, Neemias? Ele não podia chegar mesmo, mas ele estava triste, se importando um pouco. Se eu não puder fazer nada com o meu povo, não tem problema que eu morro também não. Eu penso que era por aí assim. E Artaxerxes pergunta para ele: essa tristeza, Neemias, não é de doença não. Fala para mim o que está acontecendo com você. Artaxerxes fez um diagnóstico. Aí ele fala: como que eu poderia estar contente se o meu povo, os meus pais, que estão em Jerusalém, 142 anos com as muralhas derribadas, eu vou passar para o capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele, do rei. O rei me disse: por que está triste? O teu rosto não está doente. Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira, porque ele ficou com medo que poderia morrer. Mas eu acho que ele não se preocupou. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão o sepulcro de meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse meu rei: que me pedes? Lembra que ele estava na oração. Agora ele foi servir ao rei. E o rei, ao invés de mandar executar ele: o que me pedes, Neemias? O que é que você quer, Neemias? Aí ele fala que ele precisa de... Vou continuar lendo aqui 2, 3, 4, 5. Ele respondeu: viva o rei, o que me pedes? Onde... Eu estou no meio do versículo 3, pronto. Onde estão os sepulcros de meu pai? Está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus do céu. Eu não tomei eu não vou tomar uma atitude minha própria, que meu desejo é sair correndo e ir para lá, para Jerusalém. Mas eu vou orar a Deus. Eu vou orar a Deus, eu vou esperar Deus falar. Se Deus não falar, eu não vou me enganar. Se Deus não falar, eu não vou sair adoidadamente, que o preço é alto. Se o rei não perguntar, mas é claro, eu vou orar a Deus. E disse ao rei: se é do agrado, ó rei. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê a tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu reedifique. Então o rei, estando com a rainha sentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Sabe o que o rei estava falando? Você faz falta aqui, Neemias. Pode ir. Você pode, também. Pode sim, Neemias. Mas você faz falta aqui, Neemias. Você aqui muda a história. Quando voltarás, aprove o rei enviar-me, e marquei o prazo. Estou no verso 6. E o que é que nós vemos aqui, então, amados irmãos? No verso 10, dá um pulinho para o verso 10. Se você tem a Bíblia aí, dá um pulinho para o verso 10. Ele é enviado, ele chega a Jerusalém. Eu estou cortando isso aqui,
fosse discorrer não dá para chegar lá. Ele chega em Jerusalém, ele olha para o templo, portas destruídas, as muralhas não existiam mais, aquele monturo. Pensa agora no coração desse homem. Como que está o coração dele, será? Será que ele lembra como nós lembramos? Presta atenção, que eu até esqueci de falar para os irmãos. Eu ganhei lá. Depois nós vamos. É bonito. Amados, pensa bem agora. Neemias, ele chega lá, ele olha aquela muralha todinha derrubada. 142 anos. O que você pensaria agora? O que aconteceu naquela cidade? Ali tinha empresários, irmãos. Ali tinha pessoa que tinha quitanda, tinha uma mercearia. Ali tinha pessoas que do seu trabalho sonhavam dar uma vida melhor para o seu filho, sua filha. Ali tinha pessoas que sonhavam em fazer uma faculdade ou não. Sim, igual no Rio Grande do Sul. O que é que você pensa dali? Quantas pessoas ali que o sonho foi enterrado, levado pela correnteza? Quantas pessoas que tinham seu mercado acabou? Quantas pessoas que tinham ali a sua garagem de automóveis? No dia seguinte ele já estava falido. Quantas pessoas tinham construído a sua casa e a chuva arrasta tudo, leva tudo, indiscriminadamente arrasta, acaba com o sonho daquelas pessoas. O que seria de vocês se tivesse um lugar daqueles, do Rio Grande do Sul? O que seria de vocês se tivesse um lugar do povo de Jerusalém naquela época? Foi invadido. Não é diferente dessa água que caiu lá no Rio Grande do Sul, não é diferente. Foi invadido. De uma noite para o dia, quem era patrão virou peão na rua. Sem casa, sem trabalho, sem dinheiro, sem perspectiva de ganho, sem nada. Assim também foi lá em Jerusalém. Na época de Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém. E aquele povo ficou tão desprovido em Jerusalém, que não tinha força de lutar. E alguém poderia dizer, ele é preguiçoso. Não! Não é que eles eram preguiçosos, é que faltou a terra no pé deles. Eles eram pessoas de perspectiva de vida. Quem sabe eram pessoas que ajudavam o próximo. Quem sabe eram pessoas que tinham uma visão diferente. E eu quero abençoar aquela vida porque Deus abençoa ele. Quem sabe eram pessoas que tinham sonho, igual eu, igual você também. É nessa hora que nós temos que parar para pensar. Quem é melhor do que quem? Aí aonde? Ninguém é melhor do que ninguém. Mas existem pessoas melhores do que os outros. Existem Neemias por aí, por esse Brasil afora. Eu creio que existem Neemias nesse mundo. Eu creio com toda perversidade. Existe Neemias que está olhando para eu ficar de pé amanhã. Eu acredito. Eu acredito que tem gente orando por você, para você estar de pé ainda hoje, estando aqui me ouvindo. Eu acredito nisso daí. Eu acredito que Deus separou ainda um grupo de pessoas que continua orando por nós aqui. Para mandar lá passar. Aleluia. E tinha gente lá dentro com poder financeiro, mas não fez nada. Tinha gente com poder de amizade, mas não fez nada. Tinha gente que podia fazer, mas não fez. Eu vou provar pela palavra para você que realmente é verdade tudo isso. No verso 10 do capítulo 2 de Neemias, você pode ver o que está escrito. Disso ficaram sabendo Sanbalate, quando eles iam reedificar o muro. Disso ficaram sabendo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muitos lhes desagradou. E muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Dá para você entender isso? Dá para você entender? Quando eles se propuseram, irmão, quando Neemias se propôs, aí eu vou deixar o meu bem-estar.
Eu vou deixar tudo que eu tenho de bom, eu vou deixar para trás por uma causa nobre. Por quê? Pelos os filhos que Deus ainda tem chamado. Eu vou lutar por essa causa. Aleluia. O que é que eu vejo? Aí levanta esse tal de Sambalá, esse indivíduo que tinha uma certa prosperidade, esse indivíduo que queria que os outros vivessem na miséria, esse indivíduo que podia fazer, mas não fez. Tinha Sambalá, tinha Tobias e tinha Gesem. Eram 3 indivíduos que podiam fazer alguma coisa e não fizeram. Antes, no entanto, não queria ignorar o projeto de Deus sobre Israel. Mas detalhe, ninguém passa em vão quando tenta bloquear a obra do Senhor, porque é dele a obra. Oh, aleluia. Ele manda lá e aleluia. Esses ainda, meu Deus. Deixa eu ir lá no 10. Disso ficaram sabendo Sambalat, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e muitos lhe desagradou. Tem um Gesem aqui, daqui a pouco ele aparece na Bíblia. Muito desagradou por ter procurado o bem de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Ele estava orando, querendo saber com Deus o que é que ele começava a fazer, com quem ele poderia contar. Quem seriam as pessoas que estão do lado dele? No verso 17, dá um pulo na frente. Quando Neemias, ele fica triste demais. Então ele disse: está vendo a miséria que estamos? Vê bem. Ele não falou no singular, está. Ele falou: estamos. Eu estou junto com vocês nessa miséria que ocorreu. Eu estou junto com vocês nessa desgraceira que aconteceu. Eu estou junto com vocês nessas intempéries da natureza que aflorou sobre vocês. Eu faço parte disso daí. Estamos. Por isso que outro dia eu falei para o irmão ali. Eu falei: irmão, faz favor. A igreja nossa não é do Joel. O Joel não tem igreja. É nossa para nós cuidarmos. Então, veja bem, aqui vem confirmar o meu ponto de vista com respeito a isso, que é nossa, não é minha. É nossa, de Cristo, eu e você é o corpo de Cristo. Deixa eu ver aqui onde é que eu tinha. 17 eu falei. 17, do verso 2. Então ele disse: está vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos o opróbrio. O opróbrio é vergonha. Agora Neemias, ele está convidando o povo: vem, gente, vamos lutar por essa causa. Mas quem apareceu, logo em primeira instância? Sambalat, Tobias e Gesem, para desanimar Neemias. 18. Porém, Sambalat, o Horonita, e Tobias, e o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, dizendo: que é isso que fazeis? Quereis rebelar contra bem? O que vocês estão fazendo? Vocês querem consertar essa muralha que faz 142 anos que ela está destruída? Vocês querem consertar com esse povinho aí? Então lhe respondi: o Deus dos céus. Nós estamos entrando na mensagem agora, onde nós lemos aquela hora. Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, agora ele está reagindo contra Tobias, Gesem e Sambalat. Vós, porém, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amados, você lembra bem que em todo lugar
Existe aquele que pega para fazer e faz. Existe aquele que pega para fazer e para no meio do caminho. Mas existe aquele que quer encostar em você para não deixar você fazer. Aqui nesse caso, mais para frente, se você ler, você vai ver essa história. O cara querendo, o sujeito, Sanbalat, Tobias e Gesem, querendo até fazer churrasco com ele, para tirar a atenção dele do trabalho dele, fazendo de tudo agora. Vou levar você na pescaria não sei de onde, vou levar você lá não sei aonde, eu vou fazer um churrasco lá. Meu irmão, uma misericórdia. Olha o que está dizendo aqui, olha o que esses elementos vieram fazer. Eles tentaram persuadir Neemias de tudo quanto é forma, mas detalhe, o homem, a mulher, o ser humano, quando é chamado por Deus, ele tem um caminho para trilhar, e esse caminho ninguém muda ele. Porque quem vai te corrigir, quem vai te administrar, quem vai te carregar, quem vai te alinhar, quem vai estar com você é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Oh glória! Lembra disso aqui, lembra dessa palavra que eu estou dizendo, que não é eu que estou chamando você, é Deus. Simplesmente eu sou um copeirozinho, não com a qualidade de Neemias, que eu sirvo o rei. Eu sou um copeirozinho que eu estou pronto para servir o rei. Estamos para construir essa muralha. Se você andar norte, sul, leste, oeste dessa cidade, você vai ver que essa cidade está desamparada. Você vai ver que essa cidade e outra cidade no Brasil inteiro está jogado ao ostracismo, está na miséria, está na desgraça. O povo está doente, o povo está enfermo. A enfermidade não abrangiu somente, não estou falando aquilo que é na parte da carne, estou falando espiritual. Por quê? Quando a pessoa, ele se entrega, não é a carne, é o espírito dele que caiu, perdeu a força. Essa é a pior doença. Mas tem uma coisa, Deus ressuscita até morto. Quanto mais gente que está vivo. Não estou falando de enfermidade física, não, estou falando de enfermidade espiritual. Não aceita a verdade, não aceita viver dentro de um propósito de Deus. Como que não aceita? Não fazendo, o que nós não fazemos às vezes. Quantas vezes eu e você não fazemos, por conta de tantas coisas que encontramos dificuldade. Eu não posso porque sabe como é que é, né? Amanhã eu tenho que fazer o que não sei, o dia de amanhã não é para você se preocupar com ele. Eu não vou porque... Amados irmãos, Deus está querendo que nós despertamos. Deus tem pressa. Você não percebeu que a tua família está sofrendo? Vamos falar da tua, estou falando da tua família. Estou falando da tua família, pronto. Mas por que eu estou falando da tua? Porque a minha você não conhece, quem mora longe. Mas se eu falar, se bem que tem gente que conhece, né? É que eu tenho que dizer na família mais ampla, assim, sabe? E eu também conheço a família mais longe. Mas vamos lembrar disso aqui. Quando ele olhou para mim assim, ele quis dizer assim, e a família sua, como é que ele mora ali? Ele está certo, mora aqui em Ribeirão Preto. Então, amados, e a minha casa como é que está? Se eu não me levantar por esta causa dos outros, Deus não vai levantar-se pela tua causa. Se eu não me importar com a minha família, ou com a tua família, Deus não vai te importar com você e com a tua família. Ele estava lembrando de pessoas, dos bisavós, tataravô dele. Lembrando da promessa que Deus tinha feito lá atrás. Abraão, Isaac e Jacó. Sabe o que eu estou falando isso agora? Você tem promessa na tua vida. Você tem promessa na tua vida. E é promessa de paz, não é de guerra.
É promessa de bênção, não é de maldição. É promessa de vitória, não é promessa de perca. É promessa de porta aberta, não é promessa de bater cara na porta e cair. É promessa de você reedificar um muro e não pedir para os outros reedificar para você. É para você botar a mão na massa, vai para cima. Neemias agora chega no povo, estou fechando essa mensagem. Neemias, ele chega no povo e dá um ânimo. 142 anos vocês estão desse jeito. E orou ao Deus do céu. O negócio desse homem era oração. Eu nunca vi. Como é que pode não gostar tanto de oração assim? Mas tem uma coisa, é feito. Moveu o coração do povo, mas não foi ele que moveu, foi Deus. Mas foi a oração de Neemias. Moveu o coração do povo. Um pegava daqui, outro pegava daqui a 50 metros, outro daqui 200 metros, o outro arrumando a porta, outro passando barro, fazendo tijolo e concreto e massa e Sambalate, Gesem, Tobias. Sabe como é que é, irmão? Ainda? Uma carabina nessa mão e a pá de abastecimento na outra. Pode vir o exército que vier. Nós estamos aqui para a guerra. O que é que nós fazemos aqui? Nós estamos aqui para a guerra. Carabina na nossa mão. Carabina na nossa mão. E deixa o capeta vir. É carabina na mão, é a espada do Senhor. Juntou agora esse povo, vamos reedificar esse muro. Amados, para surpresa minha e sua, está na Bíblia aí que você continua lendo. Em 52 dias acabou a edificação dos muros. 52 dias, 2 meses, quase 2 meses. 142 anos. Deixa eu falar para você uma coisa, escuta esse recado. Não, recado não, porque Deus não é menino. Quem dá recado é menino. Escuta essa mensagem que eu tenho para passar para você agora. O que você está pensando que é tão difícil é conversa, não é difícil assim não. O que você está pensando que é tão difícil é fácil. Às vezes você está até com medo de pegar na cabeça. Sabe pegar na cabeça? É pegar na parte mais pesada. Às vezes você está com medo de tomar uma iniciativa, uma posição. Ora mais um pouquinho, que você vai ver depois com a oração. O que ficou tantos anos na gaveta vai transformar-se em bênção para a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Neemias era para voltar a ser copeiro. Agora o rei comunica a ele: volta não. O que eu vou fazer aqui? Você vai ser rei aí. Glória a Deus. Sabe por quê? Homem tinha Deus na vida dele. Homem tinha Deus. Se Deus é comigo eu vou, se Deus é comigo eu faço. Se Deus é comigo não tem quem vai me resistir. Se Deus é comigo eu não desisto. Se Deus é comigo eu vou nesse negócio. Ei, o que está demorando tanto para vir? Será que não faltou uma decisão de verdade sua? Será que não é você que tem que tomar uma decisão? Eu tenho que tomar uma decisão nessa noite. Eu falei para esse irmão ontem, falei, a partir de segunda-feira eu mudo. Está lembrado ou não? Eu tenho que mudar. Eu falei para ele, eu não tinha ideia que eu ia pregar isso aqui. Eu falei, eu vou mudar. Deus está exigindo que eu mudo. No quê? Vou orar mais, vou jejuar mais. E vou me consagrar minha vida ao Senhor, porque eu não estou orando como precisa, eu não estou jejuando como precisa, eu não estou me consagrando. Falei para ele, eu preciso de orar mais, porque Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você, Deus tem mais para nós, Deus tem muito para nós, mas não aceitamos o pouco inicialmente, para resplandecer muito. Coloca-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.